Quando as pessoas querem estimular o hábito da leitura, seja em si mesmas, seja nas pessoas à volta delas, um exemplo muito claro são os filhos, elas muitas vezes procuram por, olha, 20 livros bons, 30 livros bons, fazem uma lista de livros, o que é uma coisa maravilhosa, eu indico, eu recomendo. Uma distopia, um romance, um livro de ficção, de fantasia, de aventura, de filosofia, de história. Mas um âmbito dessa discussão, deste tema, que não é tão valorizado quanto devia, a meu ver, é o tema das coleções. Existem várias vantagens em você ler coleções e não apenas livros únicos. Eu tenho aqui um exemplo muito bom que é do Fahrenheit 451. Porque o livro único, é evidente, esse livro aqui, por exemplo, que eu tenho em mãos, ele tem 200 e poucas páginas. Em 200 e poucas páginas, eu criei, obviamente, uma conexão com o personagem principal, no caso, o Montag. Mas quando você lê uma coleção, e neste vídeo eu vou falar sobre 3 coleções longas, muito boas, especialmente para rapazes dos 11 aos 13 anos, quando você lê uma coleção, você cria um vínculo mais poderoso com os personagens, porque você acompanha eles por mais tempo. É completamente diferente você ler um livro de 300 páginas, você vai criar uma relação ali com os personagens, ou você lê uma boa coleção, que existem coleções péssimas, mas uma boa coleção com 12 volumes, com 14 volumes. E além disso, você também tem uma espécie de garantia de que as histórias vão ser, de alguma forma ou de outra, simples, simplificadas. O que eu quero dizer com isso? Você não aguentaria chegar no final de uma coleção de 13 livros, por exemplo, que é uma das que eu vou falar hoje, se o livro for sempre denso, sempre difícil. Tem que ter um elemento de leveza, um elemento de descontração, momentos de distensão para você conseguir chegar no final da coleção. Se a coleção não tiver isso, você não vai conseguir, ou então vai ter muita dificuldade em conseguir terminá-la. Então, hoje, neste vídeo, eu vou trazer 3 coleções, todas que eu li e adorei, excelentes, que entregam ótimas mensagens de amizade, de perseverança, de disciplina, de sensatez, de virtudes. E essas coleções trabalham estes temas de uma forma leve, de uma forma tranquila, e são maravilhosas para estimular o hábito da leitura, sobretudo em rapazes aí da faixa etária dos 11 aos 13 anos. Então, passando diretamente para as coleções do vídeo de hoje, a primeira que eu recomendo de longe, é que o Rangers Ordem dos Arqueiros, uma coleção com 12 volumes, todos eles são incríveis, todos não tem um único livro que eu diga, olha, este foi mais ou menos, este não foi tão bom, porque existem casos típicos como o Duna, ou como as coleções do Rick Riordan, que começam muito bem e depois vão descendo de nível, e depois os últimos livros são terríveis, mas aqui no Rangers não, a coleção é boa do início ao fim. E aqui, só para dar um contexto muito breve do livro 1, que é um dos mais curtos, inclusive, tem 200 e poucas páginas. No livro 1, tem lá o reino de Araulen, que é, digamos, uma Inglaterra medieval, que é ameaçada por um vilão que já foi derrotado uma vez, o tal do Morgareth. Engraçado que muitos vilões começam, o nome deles começa por M, né? O do Sherlock Holmes é o Moriarty, e aqui é o Morgareth. E esse Morgareth ele tem um plano para retomar, para invadir o reino de Araulen. E um dos grandes fatores que vai enfrentar este vilão, este pérfido inimigo, é um jovem rapaz chamado Will, pequeno, franzino, que vivia lá no castelo, órfão de pai e de mãe, e que queria ser cavaleiro, mas ele é muito fraquinho, não consegue ser cavaleiro. Ele acaba virando aprendiz de arqueiro, que na história é uma espécie de organização secreta, que os cidadãos comuns tinham medo deles. E ele acaba assumindo um papel muito grande na história do reino. Aqui ele vai lutar contra umas bestas do vilão, os chamados Cálcaras. No livro 2 ele vai lutar contra a invasão. É uma série bastante. Uma coleção bastante masculina em vários aspectos. As personagens femininas levam um pouco mais de tempo, por exemplo, a Evelyn ou a Cassandra no livro 2 levam muito mais tempo para se desenvolver, mas também se desenvolvem. Eu tenho uma irmã de 15 anos e outra de 12. As duas leram a coleção e as duas adoraram. Então, no livro 3 eles vão lá para a Escandinávia, tem inúmeros personagens interessantíssimos, inúmeros biomas, cenários, espécies de aventuras, então resgates, guerras em todo mundo. No livro 4 eles têm que lutar contra os guerreiros orientais, os Temujai,
tudo de uma forma leve, com personagens muito bem construídos, muito carismáticos. Tem, tem partes da história em que você chega perto ou então perde bons personagens, personagens importantes, e você realmente sente dor por causa daquilo. Então, é uma coleção, olha, maravilhosa. Eu já reli várias vezes alguns livros. Livro 7, Resgate de Era, que também ganhou um prêmio. O autor é australiano, né? O autor John Flanagan é australiano. Em 2008, o livro 7, Resgate de Eric, recebeu o Australian Publishers Association Book of the Year for Older Children e o International Success Award, tá aqui na binha do livro. E assim, muito boa coleção. Tanto os livros individuais quanto a obra como um todo. Will, muito bem feito. O personagem Horace, a Evelyn, a Alice, a própria Jenny, que é uma personagem secundária, o Crowley, que também é secundário, o Halt, o arqueiro barbudo Halt, você gosta muito do sujeito, apesar da seriedade dele. Então, para rapazes dos 11 aos 13 anos e para pessoas que se interessam em literatura por geral, Rangers é maravilhoso, nota 10 de 10. Realmente muito bom e que tem uma abordagem inesperada, porque você tá acostumado com heróis, sabe? Loiros de olho azul, fortes e destemidos, tipo Jason lá da segunda coleção do Rick Riordan, mas não, aqui é um rapaz franzinho, um rapaz que não tinha grandes perspectivas de vida, que ali, com muita disciplina, com muito sacrifício, consegue consegue ser útil, consegue deixar rastro. E depois a forma como tudo se desenvolve e a história cria ramificações é muito, muito bom. Grande recomendação. E não é assim tão conhecido quanto deveria. Eu nunca vi nenhuma outra pessoa recomendando, que eu acho surpreendente. Em segundo lugar, eu gostaria de falar de uma coleção que pode ser um pouco inesperada, mas que para rapazes, sobretudo mais perto dos 13 anos, é muito boa, que é aqui o Padre Brown. O conjunto de histórias escrita pelo G.K. Chesterton. E aí, você que tá vendo o vídeo vai dizer: Ah, mas tem aí um probleminha. Porque o Padre Brown, ele não é uma história magna, assim, uma história grande. São pequenos contos. Então, quebra um pouco aquilo que você tinha dito de continuidade, de conexão. Olha, não é bem assim, porque existem não só o Padre Brown, que é o personagem principal, já vou explicar sobre o que é a coleção. Não só o Padre Brown, como outros personagens aparecem repetidamente na história e existe claramente uma espécie de linha cronológica ao longo das histórias, que não é sempre muito clara, mas existe. Sobre o que é que trata o Padre Brown? É uma coleção semelhante em alguns aspectos como a do Sherlock Holmes, como os livros da Agatha Christie, porque é um padre que é uma espécie de detetive. Então acontece um crime, acontece um roubo e o padre aparece lá para resolver. Ele está sempre no ambiente, é um personagem super, em alguns sentidos, patético, em outros sentidos, brilhante. Ele é o padre franzinho ali, com os óculos dele, com o chapeuzinho, com o guarda-chuva, com a batina preta, como mostra a capa. Super humilde, super despretensioso, que chega ali e com uma genialidade resolve todos os mistérios. Não me recordo de um único em que o Padre Brown tenha perdido, como acontece às vezes, raramente acontece, mas acontece com o Sherlock Holmes. Então, o Padre Brown é um detetive pouco convencional, mas é um bom detetive. E eu gosto deste livro, ou no caso dessa coleção, porque ela estimula e ela promove o crescimento do vocabulário, o que é essencial para rapazes dos 11 aos 13 anos, como para todas as outras pessoas, de uma forma desafiadora. Então, não é aquela leitura super fácil, tipo McDonald's, do Crime no Expresso Oriente, da Agatha Christie. É um livro que eu gosto, eu li, apreciei, mas o Padre Brown, ele exige mais atenção, ele exige um pouco mais de cautela, de assertividade quando você está lendo o livro. Porque senão você se perde. Se você não estiver atento, você vai sair, você não vai entender bem o que aconteceu e qual é o papel de cada personagem. E depois é por isso que também as histórias são curtas, não é uma sequência grande, um grande mistério, como o Cão dos Baskerville. São histórias curtas, mistérios um pouco mais isolados. Por quê? Porque você se desafia
E então, ok, resolveu o mistério. É passo 2, se desafia. Então, é uma excelente maneira, uma excelente coleção para estimular o gosto pela leitura, por um lado, mas também o vocabulário. É uma coleção mais desafiadora de se ler do que Sherlock Holmes, por exemplo. Então, eu gosto bastante, recomendo. Padre Brown, do G.K. Chesterton. G.K. Chesterton aqui também é um autor maravilhoso. Já, os livros dele, Ortodoxia, O Homem Eterno, é uma excelente porta de entrada pro, pro Chesterton. É uma excelente porta de entrada pro Chesterton e também para a literatura dele como um todo. Eu já gravei um vídeo aqui no canal sobre O Homem que Era Quinta-feira, se você quiser assistir, vou deixar o card aqui em cima. E em terceiro lugar, agora eu trouxe mais livros, a coleção mais longa do vídeo. Eu recomendo aqui a coleção Desventuras em Série, ou Série de Desgraças, do Lemony Snicket. Então, é uma coleção controversa, eu sei. Tem uma série na Netflix que eu gosto bastante, mas ele é uma coleção que fala sobre o quê? Em linhas gerais, é a história de três órfãos. O, a, a, de, de modo geral, a história de três órfãos. A Violet, a mais velha, que é uma menina super inteligente, gosta de engenharia, de mecânica, que quando está concentrada amarra um laço atrás da cabeça para prender o cabelo e pensar melhor. Depois tem o Klaus, que usa óculos, é super inteligente, lê muitas coisas e é muito sagaz, muito perspicaz. E por último lugar, uma bebezinha, que é a Sunny, que uma das principais características dela é que ela morde muito bem, tem os dentes afiados, e que também ajuda, também contribui para a história de alguma maneira. E o enredo se desenvolve à volta de um vilão chamado Conde Olaf, que pretende roubar a fortuna desses três órfãos. Esses órfãos são herdeiros de uma grande fortuna, de uma grande quantia de dinheiro, e este conde quer roubar o dinheiro. A série é muito boa, recomendo que você assista a série depois de ler os livros, porque ela é fiel ao enredo, os atores são bons e é um pouco caricatural, não é muito realista em alguns aspectos, mas é legal. E aqui nesta coleção, o que você vê é uma aventura, inclusive muitos tipos de aventura, então vocês podem ver aqui que cada livro é um universo diferente que envolve investigações policiais e organizações secretas, porque os pais dos irmãos Baudelaire participavam de uma organização secreta e tal. É um livro que gira a volta com um estilo de escrita muito envolvente e ao mesmo tempo surpreende o leitor. Então, o Lemony Snicket estava lá falando sobre a aventura. Inclusive, Lemony Snicket nem é o nome, nem é o nome verdadeiro do autor, mas deixando isso de lado, ele está ali falando sobre o que está acontecendo, porque tem uma multidão perseguindo os órfãos Baudelaire e tem um balão de ar quente, é uma viagem o livro. Tem um balão de ar quente no ar que vai pegar os irmãos Baudelaire e o Conde Olaf está na zona e tal. E no meio da história, no clímax, então Lemony Snicket para o capítulo, começa outro capítulo e pergunta pro leitor: Você já ouviu falar do ciclo da água? Não, não é piada. Ele para a história no meio para começar a explicar fenômenos, para explicar um detalhe relativo a alguma minúcia da história, o que quebra o padrão, torna a leitura mais leve, é frustrante algumas vezes, mas torna a leitura mais leve e ao mesmo tempo desperta a curiosidade pelo volume seguinte. E o seguinte, a minha irmã, eu tô falando aqui de coleções para 11 a 13 anos, mas eu tenho uma irmã de 9 anos que já está, que inclusive já terminou a coleção e gostou bastante. Tem um humor, uma espécie de humor negro, assim, não é pesado, mas um humor meio sarcástico, assim, um pouco mais irônico, mais difícil de entender, não são aquelas coisas berrantes, grotescas de Roll Down, por exemplo. Mas, apesar de ter essas características, é muito envolvente. Trata de temas bastante interessantes, assim. Também depende um pouco do tipo de leitor.
Eu sei, conheço leitores que não gostam muito de Sherlock Holmes, por exemplo. Mas para quem gostou do Padre Brown, gosta de Sherlock Holmes, de mistério, de aventuras e que também quer observar personagens, protagonistas, adolescentes, porque a Violet tem o quê? 14 anos, é uma boa coleção. Para quem chegou até aqui no vídeo, eu também menciono uma quarta coleção que eu já gostei muito e agora não gosto tanto, que é a coleção do Percy Jackson do Rick Riordan, que constitui basicamente uma paródia à volta de mitos gregos. Então ali o personagem principal, Percy Jackson, Percy inspirado no herói grego Perseu, e ele descobre que afinal os deuses gregos são reais, e afinal existe todo um universo de mitologia que permeia a realidade humana natural. Ele vive muitas aventuras à volta daquilo, a primeira coleção, Percy Jackson e os Olimpianos, também envolvente, mas é aquilo que eu chamo de McDonald's da literatura, porque não tem ali muita substância, é um conjunto de piadas atrás de piadas, tem algumas mensagens interessantes, é bom, muito fácil de ler, realmente fácil, bom para estimular a leitura, mas não traz nem de longe tanto conteúdo como, por exemplo, aqui a coleção do Rangers, Ordem dos Arqueiros, que eu considero 10, 20 vezes superior. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Só para recapitular, as 3 coleções que eu indico para adolescentes dos 11 aos 13 anos são Rangers, a Ordem dos Arqueiros, a coleção aqui dos contos do Padre Brown, do D.K. Chesterton, e depois aqui a coleção do Lemon Snicket, Desventuras em Série. E se você gostou do vídeo, eu peço que você aperte o botãozinho do like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade. E também mande aqui embaixo nos comentários que outros vídeos você gostaria de ver aqui no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.